E a tua escrita, como é que mais ou menos que ela emerge também nesse mesmo tempo, né, em que você se debruça sobre essas leituras, né, imagino, né? Não, Porque é o desejo humano, né, de reproduzir ou de escrever ou de fazer o seu próprio caminho. sim, fabulosos leitores que nunca escreveram nada o que eu acho absolutamente natural, mas há aqueles que são levados para esta compulsão, ou porque são destinados a ela, porque ela realmente é inata, é congênita, não sei como dizer, mas eu escrevi, aos 10 anos de idade, eu escrevi uma quadrinha, uma quadra, o que o Fernando Pessoa chamava quadra ao gosto popular, que no Brasil comumente nós chamamos de trova. A quadra, geralmente, ela é rimada a B, pelo menos tem essa. A quadra popular, às vezes, só rima nos versos pares, etc. Mas eu escrevi uma quadrinha sobre o tema mais absurdo, mais sem pé nem cabeça que se possa imaginar, sobre a explosão do vulcão Krakatoa, que foi uma das maiores explosões vulcânica da história do período histórico humano, digamos assim. Eu havia um livro que eu tinha lido, do qual eu gostava muito, da Velhas Seleções, Reader's Digest, que se chamava Desastres, Aventuras e Catástrofes que Comoveram o Mundo, uma coisa que vale. E aí lá eu li, muito jovem, muito criança, a descrição dessa coisa impressionante que foi a lendária explosão do Krakatoa. Hoje há um filho do Krakatoa, apareceu um segundo vulcão lá, que a atividade continua na região seca. Eu fiz uma quadrinha absolutamente pífia, até hoje, sobre isso, com 10 anos de idade. 2 anos depois, eu comecei a escrever, digamos, com regularidade. Digamos, numa linha que se aproxima muito do que seria o estilo de época, porque o estilo de época é uma coisa que se impõe com muita força, mas do qual depois eu me afastei, digamos, creio que totalmente, em certo momento. Como eu nasci em 60, e com isso tudo ao qual me refiro é basicamente anos 70, eu não li aquilo que estava sendo feito. Felizmente, eu não lia boa parte do que aquilo estava sendo feito naquele momento. Eu lia os românticos brasileiros, que foram outra base importantíssima para mim. Todos os nossos românticos, eu considero a poesia romântica brasileira um dos momentos máximos da nossa poesia. O modernismo é outro, e no meio disso tem coisas maravilhosas em todas. Recentemente, eu relendo o grande Manuel Bandeira, outro pernambucano, muito carioca, diga-se de passagem. Ele fala exatamente isso que eu falei. Os nossos poetas românticos foram uma geração absolutamente extraordinária. Mas eu comecei a escrever nesse momento que eu entrei e não saí mais, num estilo que seria uma diluição daquele estilo modernista. Quer dizer, a diluição de Manuel Bandeira, de Drummond, menos de Jorge Lima, menos de Cecília. Cecília é muito requintada, talvez. Cecília é quase o que nós chamamos de poesia pure. É mais difícil para uma pessoa tão jovem. Mas eu comecei escrevendo por aí. Muita poesia sobre o Brasil, mas já com uns temas obsessivos que depois continuaram. Mas essa ligação formal eu acabei rompendo um pouco depois.